Olá, boa tarde. É um prazer estarmos reunidos hoje aqui para inaugurar o projeto Encontros da Maturidade em Tempos Desafiadores. Eu sou a professora Marília Marino, professora da PUC, coordenadora do curso da Maturidade, dividindo a coordenação com o professor Antônio Jordão Neto, fundador deste curso que existe desde 1992. Um curso pioneiro, né, no atendimento desse público tão encantador que são as pessoas idosas. Esses encontros comporão uma série de 4 momentos, tá, em 4 semanas consecutivas, e tem como objetivo possibilitar a acolhida, trocas e aprendizagens da comunidade da Universidade Aberta à Maturidade, nosso curso de extensão, que nesse momento de pandemia nossa comunidade se vê privada dos encontros presenciais, que são tão caros, pois o encontro com a diversidade de saberes de várias áreas acontece em meio a um clima de profunda interação, gerando estreitamento de vínculos que vão para além da sala de aula. Nesse período, nossos docentes têm alimentado a rede relacional, enviando propostas interessantes que a coordenação repassa via celular para nosso grupo de representantes, que, por sua vez, repassam para suas respectivas turmas, 13 turmas. Bom, esta série de 4 encontros traz uma pequena amostra do horizonte temático do curso, que sempre busca articular conhecimento e vida. Neste nosso primeiro encontro, a grande temática é o dos impactos da pandemia em nosso dia a dia. O segundo encontro terá como tema Apreciando Arte e Cultura na Quarentena. O terceiro encontro será o Momento Musical. E o último, finalizando esta série, será E o Amanhã? Como será? Queremos externar aqui nossos agradecimentos à TV PUC pela parceria com o curso da Maturidade e com o canal universitário, contando com o apoio da Fundasp, a mantenedora da PUC São Paulo, e da própria Faculdade de Educação. Aos nossos professores convidados, né, que serão 8 ao longo de todos os encontros, que integram o nosso corpo docente, né? Agradecimentos especiais hoje, nesse nosso primeiro encontro, Impactos da Pandemia em Nosso Dia a Dia, em que o foco central será o cuidado com a saúde física e mental. Então, nesse primeiro momento, contamos com a apresentação da professora Beth Ong, que vai nos trazer o olhar médico-social. E depois, no segundo momento, teremos a presença do professor Nivaldo, falando das relações interpessoais. Professora Beth Ong é médica, nutróloga, tem mestrado em gerontologia, é doutoranda em nutrição clínica e é palestrante emérita de temas de longevidade e qualidade de vida. Bem-vinda, querida professora Beth. Passamos a palavra a você. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da professora Marília, do professor Jordão. É uma honra poder participar desses encontros, né, num momento tão difícil de pandemia. E eu queria, inclusive, parabenizar a coordenação, porque foram muito rápidos em suspender as aulas. Eu sei que foi muito dolorido, né, para as pessoas não poderem mais frequentar a universidade, mas era um momento necessário e era uma medida realmente que foi bastante eficaz para a proteção dos nossos alunos. Então, a coordenação está de parabéns por ter agido de forma rápida. Bem, coube a mim, então, falar sobre, dentre os impactos da pandemia, né, no nosso dia a dia, sobre o olhar médico-social, foi o tema que me foi proposto. Infelizmente, os dados não são muito generosos, né, do Ministério da Saúde. Nós temos no Brasil hoje
atualizados os dados de ontem, 870 mil confirmados, dados confirmados, pacientes confirmados de Covid-19. Em São Paulo, temos 178 mil confirmados e corresponde a maior índice do Brasil todo, infelizmente. Tá? Bem, por que o coronavírus, todo mundo já sabe, vários dados que têm sido veiculados na mídia, né? Mas o coronavírus, por que se chama Covid-19? Porque ele vem da forma do inglês, que seria o coronavirus, né? Disease, que é de doença, 19, que foi descoberto em 19 em Wuhan. É o novo coronavírus, certo? O coronavírus, então, é uma doença infecciosa, né, causada por esse novo coronavírus, onde, apesar de todo o medo que nós temos passado, boa parte, graças a Deus, 80% em média, a gente adquire a forma leve ou assintomática, né? E apenas 20% é classificado como graves e gravíssimos. Os graves têm necessidade de aporte de oxigênio e os gravíssimos, infelizmente, necessidade de ventilação mecânica, precisam de cuidados intensivos de uma UTI. Para que a gente não chegue a esse ponto do grave e gravíssimo, nós estamos fazendo medidas preventivas e é onde a gente tem sofrido mais com as restrições, com o distanciamento social, com o isolamento social que nós temos feito, principalmente para quem? Para os grupos de risco. Quais são esses grupos de risco? Prioritariamente os idosos, mas isso não quer dizer que os mais novos não tenham, como é que se diz? Não vão se infectar, né? Eu tenho casos de rapazes de 22 anos entubados em UTI, então isso não quer dizer que eles não são predisponíveis à doença. Bem, os sintomas, então, mais simples que nós temos, mais rápidos, por isso nós fazemos o rastreio térmico, é febre, tosse e falta de ar quando é no estágio mais avançado. O contágio é por meio de, não se pega pelo ar, mas através de gotículas, de aerossóis. Quando a gente espirra, por exemplo, eu peguei aqui um spray só para a gente ilustrar, quando a gente tem, acho que não vai dar para ver, a gente tem espirra, a quantidade de aerossóis é muito grande. Então, por isso o motivo da gente ter medidas de cobrir quando a gente vai tossir, né? A gente usar lenços descartáveis, máscaras, e para a gente poder usar também, a gente tem visto muito uma coisa que não era do nosso dia a dia, seriam, além das máscaras, uma coisa chamada escudo facial, que é isso aqui, os face shields, tá? O contágio, então, é através das mucosas, dos olhos, do nariz, da boca. Então, a gente tem que começar a ter um novo olhar e se acostumar a não esfregar os olhos, nem cutucar o nariz, nem a boca com as mãos, mas sim sempre com um lenço de papel, mesmo estando em casa, no carro, em qualquer lugar. Os fatores de risco, como eu falei, além da idade avançada, são as doenças crônicas, né? Os diabéticos, os hipertensos, os diabéticos, né, que têm doenças pulmonares, e principalmente os obesos. Eu tenho visto muitos obesos mais novos com as formas graves da doença. O diagnóstico ele pode ser feito através de um exame chamado PCR-RT, né, que é o teste para detectar o vírus, e pode ser feito também um teste sorológico, que a gente chama de IgG e IgM. Se eu tiver com o IgG muito elevado, é porque eu passei pela doença e
e o IgM tem que estar baixo para eu não poder estar mais sendo um transmissor da doença, tá? A prevenção, então, através do distanciamento social. Se eu tiver viajado, por exemplo, para o exterior, quando eu volto, eu tenho que fazer um isolamento voluntário de pelo menos 7 dias. Se eu tiver com os sintomas, eu tenho que fazer também um isolamento de pelo menos 14 dias a partir do início dos sintomas. A média do início dos sintomas desde o contágio é uma média de 5 dias, mas ela pode se manifestar de 2 a 14 dias. Como a gente faz essa prevenção? A gente tem ouvido falar muito de máscaras e álcool gel, mas não seria apenas somente isso. E máscaras existem de diversos tipos. Nós temos máscaras cirúrgicas, né? Temos máscaras mais elaboradas, que são essas chamadas PFF2. Para quem tem, por exemplo, doenças crônicas ou um imunossuprimido, que tem necessidade de fazer tratamentos ou oncológicos, seria bom utilizar máscaras dessas, né, que protege muito mais para que ele possa ter acesso ao hospital. Em caso de não ter esse tipo de máscara, que está muito difícil de adquirir, de comprar, a máscara de tecido serve muito bem para as pessoas que não trabalham, com certeza, diretamente com essa população. Uma coisa que eu tenho visto muito é pessoas, cuidadores, levando, infelizmente, o vírus para os idosos que eles cuidam. Por quê? Eles tomam ônibus, metrô, muitas vezes, aí não fazem a asepsia de forma correta, ou infelizmente, nós temos pessoas, como a maioria pode estar infectada e ser assintomática, então a gente não sabe quem está doente. Por isso, as máscaras devem ser usadas por todos, tá? Quando a gente for sair à rua. O tratamento, ele não tem a gente tem alguns protocolos de tratamento, mas os tratamentos não são específicos, são todos trials que foram feitos, digamos que são tratamentos off-label, né? A gente faz tratamento que não é específico para ele, mas que foi usado em outros países e que foram efetivos, tá? Mas o mais importante é que a gente faça as medidas preventivas, que é a nossa parte. Eu sei que está muito difícil, eu tenho ouvido muitos comentários das pessoas, o professor Nivaldo vai abordar essa questão, do isolamento, do distanciamento. Por que a necessidade? Justamente para que não haja esse contágio, porque no momento nós não temos cura para o coronavírus. Estamos em fase de teste das vacinas, inclusive o Brasil está testando com 2 mil profissionais de saúde, tá? Eles já estão em fase de teste e vão testar durante 6 meses. Possivelmente, para o ano que vem, nós já teremos a vacina, mas a gente tem que aguardar ainda estes testes. Temos que tomar cuidado também com as fake news, porque recebemos muita informação e a gente recebe notícias e a gente acaba veiculando notícias falsas. Então, temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa é a gente cuidar não só da saúde física, mas a mental, que o professor vai falar, mas a gente se alimentar de forma adequada. Com a facilidade, eu não sei, ou a gente fica, às vezes, com preguiça de cozinhar em casa, né? Muitas vezes, muitos dias, a gente acaba fazendo refeições não muito saudáveis. Então, o ideal é que a gente coma de forma colorida, para a gente ter um aporte de vitaminas, de nutrientes adequados, né? Suplementações vitamínicas devem ser feitas com cuidado, porque
a gente não sabe as quantidades que tem, as dosagens, então temos que tomar cuidado com as suplementações. E o mais importante de tudo é, além do distanciamento, a gente lavar as mãos com água e sabão. Álcool gel é importante, sim, nessa concentração de 70%, isso é importante, tá? Mas água e sabão é o melhor. E outra coisa, eu coloquei propositalmente evitar de usar anéis, tá? Por quê? A lavagem das mãos deve ser feita, de preferência, até quase na altura do cotovelo, tá? A gente lavar todas as mãos. Lavar de forma que a gente não se esqueça também dos polegares, esfregar bem, inclusive, o dorso da mão também, né? Há um receio também de superfícies, né, que a gente tem o contágio, então limpar com frequência as superfícies, lavar também e tomar cuidado com o que vem da rua, né, porque muitas pessoas no supermercado manipulam, por exemplo, as latas, várias coisas, né, tá bom? E deixar sapatos, fazer uma zona suja, onde a gente deixe sapatos para fora, ou numa área restrita, ok? Era isso que eu gostaria de falar para vocês e muita saúde para todos. Obrigada. Agradecida, professora Beth. São esclarecimentos sempre muito importantes, né? Retomar, reafirmar, e acho que vale a gente homenagear na sua pessoa todos os profissionais, todas as profissionais que estão empenhados, né, na labuta diária dentro dos hospitais, enfermarias, nossa homenagem e nosso grande reconhecimento. Agora vamos, então, passar a palavra para o professor Nivaldo Bruno Escrivano, que vai nos trazer o olhar das relações interpessoais. Ele é consultor de organizações, professor de relações interpessoais em cursos livres da maturidade, especialista em desenvolvimento de talentos humanos, é notório saber pela USP, tem especialização na teoria da organização humana e trabalha com diferentes abordagens. Por favor, professor Nivaldo, com a palavra. Muito bem, agradecendo a esta oportunidade, mas focando bem a questão dos impactos, né? E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é isolamento social. Não, eu não concordo. Houve um isolamento físico, porque se nós refletirmos o que aconteceu nos últimos 60 dias, nós usamos muito mais o telefone, nos falamos muito mais com as pessoas, nos comunicamos com gente que antes a gente não se comunicava. O que então aconteceu foi o isolamento físico. Não tem abraço, não tem beijo, não tem aperto de mão. Mas, curiosamente, um dos efeitos, dos impactos no nosso dia a dia, foi esse aumento da comunicação. Tanto que internet, redes sociais ficaram saturadas de comunicações nesse sentido. Então, esse é um impacto muito grande, porque pessoas com quem nós quase nunca conversávamos, né? Estamos falando, por exemplo, das questões das pessoas da maturidade. Talvez nossos filhos, nossos netos, ligavam para nós uma vez por semana, uma vez cada 10 dias. Hoje eles ligam para nós mais do que uma vez por dia. Ou seja, este isolamento é muito mais físico do que efetivamente seja social. Porém, exatamente porque sai fora do nosso padrão, sai fora do nosso hábito, nós ficamos à mercê de alguns aprendizados. Por exemplo, os pais que têm filhos em idade escolar, o que eles aprenderam com esses 60, 90 dias de pandemia? Eles aprenderam o quanto a profissão de professor é complicada. Eles conseguiram entender como é a relação entre os professores e os filhos deles,
em sala de aula, em momentos de aprendizado, as dificuldades que isto acabam gerando na convivência. Outra questão muito interessante para todos nós, é curioso a gente ter percebido que até o início da pandemia, quem comandava a nossa organização do tempo eram os compromissos, ou sociais ou profissionais. Então, um exemplo meu, eu acordava às 7 da manhã para fazer higiene pessoal, para poder tomar café da manhã às 8, porque às 9, 8h40, 9 horas, eu precisava organizar as minhas tarefas do restante do dia, porque eu precisava às 11 almoçar, para sair de casa 12h30, para chegar em casa na PUC às 1h30, para dar aula até 5 da tarde, sair de lá às 5h30 da tarde, para pegar condução, para chegar em casa, não. Ótimo! O meu dia era organizado em função da demanda social ou profissional. E agora? O dia inteiro em casa. Será que nós estamos impactados com o fato de que agora quem tem que organizar o meu dia sou eu? A gente dizia que não tinha tempo para nada, agora a gente tem tempo para tudo. E agora a gente não sabe o que fazer com esse tempo que nos sobrou. Tanto que a maior parte das pessoas está reclamando que agora fica muito tempo em casa. Aliás, ficar muito tempo em casa gerou também um impacto muito significativo nas relações domiciliares, familiares. Por quê? E ainda me atendo principalmente ao pessoal da maturidade. As senhoras que o marido ainda saía de manhã para trabalhar, ou que tinham seus compromissos, ou que tinha filhos que ainda residem com elas, que saíam para estudo, para trabalho, tinha uma parte grande do dia livre. O que acontece agora? Agora estamos juntos. E isto resultou numa verdadeira overdose de convivência. Overdose de convivência com aqueles que são próximos. Porque, fazem uma conta. Antes da pandemia, um casal convivia sábado e domingo, e durante a semana, 5 horas no total. Porque o resto do dia, cada um estava nas suas ocupações, não um do lado do outro. E hoje, 5 horas é um mínimo que se convive no dia. E isto muda a nossa perspectiva, a nossa competência é a desafiada no conviver. Inclusive aqueles que, porventura, estão ainda num distanciamento maior por não conviverem com nenhuma outra pessoa da família na residência, a overdose de convivência consigo mesmo. E talvez muitos de nós tenhamos percebido de que não é muito fácil conviver conosco mesmo. Eu percebo que muitos de nós, então, em função destas mudanças de forma de relação, mudança de convivência, muitos de nós resolvemos entrar numa caixa. A nossa caixa pessoal. E é previsível esta defesa contra a mudança. É por essa razão, inclusive, que nos primeiros momentos da necessidade da mudança, deste afastamento, grande parte de nós negou a necessidade desse afastamento. Faz parte do processo de desenvolvimento psicológico para se chegar a um processo de mudança. Primeira etapa é sempre, eu nego a necessidade da mudança. Só que esta pandemia nos colocou cara a cara com a necessidade imediata da mudança. Coisas que demoravam muito tempo para mudar, mudaram do dia para a noite, em uma semana. Ora, a partir deste momento, então, que eu percebo que não tem alternativa, o que acontece? O medo.
aliás, desculpem, antes do medo, a raiva. Por que fecharam o curso? Por que eu não posso sair? Por que o ônibus isto? Por que... A raiva. Por quê? Porque me tiraram da zona de conforto. E me tirando da zona de conforto, primeiro, eu nego, segundo, eu tenho raiva. Terceira etapa, eu entro no medo. Como será agora? Será que eu sei lidar com isso? Como é que vai ser? Então, essa é a etapa do aprendizado de a gente descobrir novas formas de realizar essas relações. Vejam o nosso caso específico. O estudo no Brasil estava tendo transformações. O ensino à distância, os ensinos presenciais, as aulas, os cursos semipresenciais. Uma estatística muito interessante. Pós-graduação em nível de Brasil. Até dezembro do ano passado, mais ou menos 40% dos alunos estavam realizando cursos à distância, EAD ou à distância online. Na graduação, apenas 22%, em nível Brasil. As previsões dos estudiosos a respeito era de que, no final, meio de 2021, final de 2021, nós estaríamos chegando a 80% desses cursos presenciais. Ora, a pandemia nos trouxe este futuro do ano que vem para hoje. O nosso caso específico, o nosso curso. Ele parou porque as pessoas tiveram dificuldade ou restrições em aderir à situação de curso à distância. No entanto, o que eles não perceberam é que o curso à distância é apenas um isolamento físico. Ele não é um isolamento social, porque nós, por exemplo, neste momento, estamos socialmente juntos, estamos estudando. Então, tudo mudou. E nós precisamos, efetivamente, nos adaptarmos. E esse é o grande impacto. Adaptação que demoraria muito tempo, passaram a ser obrigatórias em 10, 15, 20 dias. É o que eu tinha a dizer. Agradecemos muito, professor Nivaldo. Como acabamos de ver, né? O foco no cuidado físico, o foco no nosso cuidado com a nossa saúde mental, né? Acho que ficam algumas referências, algumas dicas muito importantes, né? Tanto da parte da higiene, quanto em relação a assumirmos que passamos a ser senhores do nosso tempo, senhoras do nosso tempo, né? Uma ótima oportunidade de abertura para a mudança, para convivermos melhor conosco mesmos e cultivarmos nossas relações. Uma palavrinha final de cada um dos nossos convidados para nos despedirmos. Professor? Professora, primeiro, por favor. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, e esperamos que os alunos apreciem e que seja um bálsamo no meio desse furacão todo que estamos vivendo, mas que vai passar. Obrigada. Eu vou me socorrer de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, num texto que tem o título Depois de Tudo, ele disse assim: de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isto devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Mais uma vez, os agradecimentos e fechamos aqui esse nosso primeiro encontro, chamando para uma aliança com a vida sempre. Até mais. Até mais. É. Até sempre.